Algoritmo de criptografia Blowfish. O que é o Blowfish? É uma criptografia de uma cifra simétrica de blocos que podem ser usados em substituição do 10 ou do IDEA. Ele toma uma chave de tamanho variável de 32 a 448 bits, tornando-o ideal para aplicações domésticas e comerciais. Muitos estudiosos em criptografia examinaram o Blowfish. Entretanto, ainda há poucos resultados publicados. Sérgio Valdinei examinou as chaves fracas no Blowfish. Existe uma classe de chaves que pode ser detectadas, mas não podem ser quebradas no Blowfish com variantes de 14 interações ou menos. Uma curiosidade: qualquer pessoa pode obter uma cópia do código-fonte do Blowfish a partir da internet, fazendo uso de suas aplicações. Bruce Schneier disse que não há uma regra no seu código. Somente ele gostaria que fosse notificado quando a aplicação for usada comercialmente para poder ser listada na sua página de internet. Técnicas, tamanhos de chaves e blocos e a força do algoritmo. A matriz P consiste em 18 subchaves de 32 bits, com seus elementos variáveis de P1 até P18. A utilização também de 4 S-boxes, cada uma constituída de 256 elementos de 32 bits cada. Inicialmente, as S-boxes são preenchidas com dígitos hexadecimais de PI, exceto pelo dígito inicial 3, o bit mais significativo da fração de PI se torna o mais significativo da primeira subchave. Então aqui nós temos a primeira subchave, no caso as primeiras 4 subchaves, e assim sucessivamente. E nós temos aqui um exemplo de chave que são de 64 bits. Em seguida, faça um XOR dos primeiros 32 bits da chave P1. No caso, a chave P1 aqui consiste em 32 bits, em 64 bits. Só que os primeiros 32 bits dessa chave são usados para fazer um XOR com ele mesmo. E os próximos 32 bits da chave com o P2. No caso, é usado para fazer o XOR com a P2. E assim sucessivamente até P14. Então, os primeiros 32 bits de cada chave é usado para fazer o XOR com ela mesma. E depois, os últimos 32 bits da chave são usados para fazer com a chave seguinte. Caso os bits da chave cheguem ao fim antes de P14, então devem ser repetidos até o fim da matriz. Então até P18. Após usadas as chaves em cadeia de caracteres de constituída apenas por 0, executa-se um algoritmo usando as subchaves criadas. O resultado desse processo deve ser armazenado em P1 e P2 e em seguida servirá de entrada para o algoritmo novamente. Esse novo produto será armazenado em P3 e P4 e servirá mais uma vez para a entrada até que sejam preenchidas todas as subchaves e S-boxes. Então até P18, então até o final da matriz. No total serão feitas 521 interações apenas para ser geradas subchaves. A fim de tornar a utilização do algoritmo mais simples, é sugerido que o aplicativo guarde essas subchaves geradas.
ao invés de ser feito o complexo processo múltiplas vezes, ao invés de fazer toda a operação novamente. A entrada para esses algoritmos são de 64 bits, que são divididos em dois grupos de 32 bits, que serão chamados de XL e XR. As operações abaixo deverão ser feitas múltiplas vezes. Então, essas operações aqui, os XORs, serão feitas várias vezes. E também haverá a troca de XL com XR no meio dessa operação. O texto cifrado será a união entre os dois grupos, XL e XR. A função f segue os seguintes passos. No caso, essa função segue os passos. Mas, após a 16ª interação, é necessário fazer a troca de XL por XR. Então, antes de chegar na última subchave, ele vai fazer a troca. Então, ele vai inverter XL por XR. E daí são feitas essas operações aqui, essas daqui. Separar XL em 4 blocos de 8 bits. O primeiro bloco será usado para achar a entrada da primeira S-Box. No caso, o primeiro bloco de 32 bits é a entrada, no caso aqui. O segundo bloco é esse daqui, de 8 bits. Daí é feito um XOR entre os dois primeiros blocos de chave, no caso os dois grupos de 8 bits, com os últimos dois grupos de 8 bits, para ser achado Em seguida são feitas duas decisões. No caso, esse XOR aqui são duas decisões. Que tem um módulo de 232 e um XOR em seguida. No caso, são feitas 232 módulos e esse XOR aqui, para poder achar a decisão. O processo tem a obtenção do texto original. Então, toda essa operação aqui é usada para só conseguir achar o texto original, a partir do texto cifrado que foi emitido. E é feito da mesma forma, porém utilizando a matriz P em ordem inversa. O Blowfish é uma das cifras mais rápidas em uso, exceto ao mudar chaves, no caso da troca de chaves. Cada chave nova requer um pré-processamento equivalente à encriptação de aproximadamente 4 kilobytes de texto, o que é muito lento se comparado às outras cifras. Isso impede o seu uso em determinadas aplicações, mas não é um problema em outras. Em algumas aplicações é realmente um benefício. O método de troca de senha usado em OpenBSD usa um algoritmo derivado do Blowfish que emprega a programação de chave lenta. A ideia é que o esforço computacional extra requerido dá a proteção do encontro de ataques ao dicionário. No caso, conforme o processamento da máquina, o esforço computacional de cifragem aumenta a proteção do que tu quer proteger. No caso, se é um texto cifrado, ele vai aumentar a proteção. No caso, a chave tem mais complexidade para ser decriptografada caso alguém tente fazer o ataque. Em algumas execuções, o Blowfish tem a exigência relativamente grande
da memória acima de 4 kilobytes. No caso, isso não impede que computadores convencionais, notebooks e netbooks consigam fazer o processamento. Só que eles têm um menor desempenho na cifragem na criptografia e na cifragem do que tu deseja proteger. Então, é recomendado que seja usado uma máquina com maior nível de processamento e que tenha uma memória maior a 4 bits, 4 megabytes. Então, esse é o algoritmo Blowfish. Espero que tenham gostado.